Silas, o justo cairá 7 vezes e não ficará prostrado. Isso quer dizer o seguinte: aquele que é devotado, aquele que é fiel, aquele que acredita em Deus, ele pode cair muitas vezes, mas ele sempre vai se reerguer, porque ele acredita em Deus. E isso é incentivo para nós. Mas antes a gente tem que acreditar que Deus é Pai. E se Ele é Pai, a gente sempre tem a chance de reparar os erros que nós cometemos. Esse cair significa todas as vezes que a gente pisa na bola, todas as vezes que a gente faz bobagem, todas as vezes que nós desviamos do caminho reto. Mas se nós estamos, e se nós somos justos, e o que quer dizer justo aí? Se nós somos fiéis, e se nós estamos querendo nos melhorar, nós sempre vamos encontrar incentivo, motivo para se levantar. É isso que quer dizer essa passagem. Tá bom? Então a gente vai cair quantas vezes forem necessárias. Mas a gente sempre vai se levantar. Porque a gente tem fé, porque a gente acredita em Deus. Tá bom? Ficou claro? Uma outra coisa. Essa passagem que eu li da carta de Paulo aos Hebreus, e que tem como tema hoje. Nós temos a mania de deixar tudo para amanhã. A semana que vem eu começo o regime, não é, senhoras? A semana que vem a gente começa o regime. A semana que vem eu vou deixar de beber. A semana que vem eu vou procurar estudar um pouco mais. A semana que vem eu me melhoro. A gente vai sempre deixando as coisas para outro dia. E Paulo diz o seguinte: não existe outro dia, é hoje. Se você tem que fazer alguma coisa, você quer se melhorar, a mudança é agora. Não tem outra. Se você, em específico nessa passagem da carta de Paulo aos Hebreus, se você quer perdoar alguém, não deixa para amanhã. Perdoa hoje. Porque pode ser que amanhã você não tenha oportunidade. Então tudo na nossa vida, o que a gente puder fazer hoje, a gente tem que fazer. Vamos nos reconciliar. A semana que vem eu peço perdão. Não, você vai pedir perdão agora. Deu para entender a mensagem? Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Os nossos desafetos, as pessoas que nós brigamos. E não importa quem tem razão, não importa quem ofendeu quem. Importa que a gente somos os justos, somos os fiéis, não é? Nós somos os devotos, somos cristãos. Então nós vamos de encontro à reconciliação. Nós vamos pedir perdão, ainda que o outro que tenha culpa. Tá bom? Porque a gente não está muito preocupado em ter razão. A gente está mais preocupado em ter paz. E aí eu sempre pergunto para os senhores: vocês querem ser felizes ou querem ter razão? Porque se você quiser ter razão, você vai esperar o outro vir pedir perdão para você. Mas se você quer ter paz no coração, se você quer ter tranquilidade, você vai de encontro ao seu problema e soluciona esse problema. Mas isso tem que ser feito o quanto antes. Por isso que essa palavra hoje foi repetida a exaustão nesse texto. E a gente precisa correr atrás de todos os problemas e solucioná-los o quanto antes. Pensem bem, todo mundo aqui tem pai e tem mãe, né? E todo mundo aqui um dia na vida brigou com pai e com mãe, não é? Algumas pessoas brigam com pai ou com mãe ou com ambos uma vida inteira. E aí a gente fala: olha, por que meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, minha mãe era assim, minha mãe era assim, minha mãe não cuidava. Não importa. Não importa. E aí a gente se aparta de pai e mãe, a gente se afasta de um irmão, por exemplo. Aí um belo dia, a gente se arrepende. A gente para pensar o seguinte: não importa se meu pai era vagabundo, se minha mãe não cuidava de mim, se o meu irmão me passou a perna, não importa. Eu vou lá me reconciliar com meu irmão, vou lá pedir perdão para minha mãe. Aí você chega, eles não estão mais aqui, partiram. Sabe quantas pessoas choram na cova de alguém? Choram diante do féretro? O féretro é quando a gente já está ali com um paletó de madeira, né? Sabe quantas pessoas se arrependem de não ter tido tempo de pedir perdão? Agora imagine a gente passar por essa situação.
Imagine você um dia receber um telefonema, um aviso, olha, fulano de tal morreu. Aí você fala, eu não tive tempo de me desculpar, eu não tive tempo de fazer amizade, de reatar amizade com essa pessoa. Porque a gente pode passar uma vida inteira odiando alguém que a gente ama. Olha que estranho. A gente pode passar um número de anos muito grande afastado de alguém, sem conversar com... E são pessoas que a gente quer muito bem. Por isso que Paulo fala assim, resolva o seu problema hoje. Você quer deixar o seu vício? Deixe hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã você já acorda e já esqueceu a sua promessa. Você decidiu dar um rumo novo para a sua vida? Comece agora. Porque se você deixar para depois, você não faz. É nesse sentido. E a gente sair dessa acomodação. Nós somos acomodados. A gente está querendo que alguém se sacrifique, se esforce para a gente ter vida boa. Todos nós aqui, todos nós, a gente quer ganhar a loteria. Para não ter que trabalhar mais, para não ter que se esforçar mais, para não ter mais problema nenhum, achando, equivocadamente, que se nós ganharmos uma boa quantia em dinheiro, os nossos problemas estão resolvidos. Saibam, meus irmãos e minhas irmãs, a gente aumenta os problemas. E muito. E muito. E quanto menos a gente tem, materialmente falando, menos a gente vai chamar a atenção dos invejosos, dos ladrões, daqueles que querem a nossa amizade, querem ficar perto da gente só por interesse. E quando a gente não tem nada, quem é nosso amigo? Esse é sincero, porque a gente não tem nada para oferecer. Pensem nisso. É por isso também que nesse mesmo texto é exortada a palavra humildade. Quanto mais humildes a gente for, as pessoas vão se achegar a nós por simpatia, por nos querer bem, e não por interesse. Aliás, as nossas amizades deveriam ser sempre assim. As pessoas deveriam nos tratar bem, ou nós deveríamos tratar bem as pessoas, por simpatia, por amor fraterno mesmo, e não por interesse. Vamos na casa de oração. Ah, não vou ouvir a palestra, não vou ouvir o evangelho, nem vou tomar passe. Eu vou lá porque eu pego minha cesta e vou embora. Não tem problema, faça isso. Mas um belo dia você vai perceber que você não veio aqui visitar Jesus. Você não veio aqui para se melhorar. Você veio aqui para encher a pança. Aí a gente fica pensando, vá com Deus, meu irmão, porque um dia desse, nós em oração, vamos pensar assim, um dia desse, você percebe que mais importante que o alimento do corpo é o alimento da alma. Mais importante do que nós termos a pança cheia é a gente ter a alma em paz. É ter tranquilidade na hora de dormir. Mas a gente só pensa no estômago, né? Aliás, parece que o nosso cérebro está aqui. Nosso cérebro está aqui. Eu quero beber, eu quero comer, eu quero me dar bem. E a gente esquece que o que a gente pode, e pode bastante melhorar a nossa vida, é tendo paz no coração. A pureza da alma é muito importante. Eu sempre falo o seguinte, é verdade. Meus irmãos e minhas irmãs perturbados, nós somos perturbados. Agora pensem bem, já teve um dia em que nós não fomos tão perturbados? Não teve? Quando nós éramos crianças. Mas já teve uma época nas nossas vidas que nós já fomos mais calminhos, mais tranquilinhos. Lembrem disso. Olha que tempo bom. A gente brincava o dia inteiro e depois ia dormir. A gente tinha paz no coração. Seria tão bom se hoje nós, adultos, pais, avós até, se a gente pudesse ter mais momentos como aqueles que a gente tinha lá atrás, de tranquilidade, de paz, gente. O que a gente vem fazer na casa de oração? Vem receber ajuda material, é verdade. Vem receber a cesta, vem tomar sopa, enfim, vem conhecer as pessoas.
mas a gente busca principalmente um pouco de mais de tranquilidade. Porque de perturbação, nós estamos até aqui, ó. Até aqui nós estamos de perturbação. E a gente levamos muitos anos para entender isso. A gente não conseguiu entender o objetivo das nossas vidas. A gente acha que, olha, o objetivo da minha vida é ter uma boa casa, um bom conforto, aí a minha pança cheia. Esse é também o objetivo da vida, mas principalmente é você encontrar tranquilidade. É você ter amigos sinceros, pessoas que te querem bem, independente do que você possui, mas do que você é. O que você é. As pessoas gostarem de você gratuitamente, te considerarem, te respeitarem. Como a gente gosta de ser respeitado, não é? E como a gente fica incomodado quando as pessoas não nos respeitam. Mas, meus irmãos, quando alguém não te respeita, sabe por que não te respeita? Porque você não se deu o respeito. Porque o seu modo de agir não inspira confiança. As suas atitudes fazem com que as pessoas não te respeitem. A forma como você se expressa, como você se apresenta. Aí você, que não tem o respeito das pessoas, porque respeito é bom, a gente gosta. Você que não tem o respeito das pessoas, você começa a se achar o lixo da sociedade. E aí cada vez você vai piorando mais. E as pessoas vão te desrespeitando cada vez mais. E você está indo cada vez mais para o fundo do poço. E aí você passa a ser motivo de piada. Então, antes só não te respeitavam, mas agora não te respeitam, fazem piada da sua cara, te escarnecem, te humilham, te tratam mal o tempo todo. Porque você, meu irmão e minha irmã, não se deu respeito. Então, eu preciso ter pelas pessoas respeito para eu recolher respeito. Eu preciso espalhar no meio que eu estiver, onde eu estiver, essa consideração, esse bom senso. Porque aí as pessoas vão me tratar da mesma forma. Porque as pessoas nos tratam como nós tratamos as pessoas. Se eu me dirijo agressivamente, a pessoa me responde também de forma agressiva. Parece que a gente não entendeu isso. Essa é a mensagem de Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Por isso que ele falou, gente, vamos nos amar uns aos outros. Vamos tratar as pessoas bem. E no caso do narcisista, do psicopata? Então, mas a senhora acabou de dizer, a pessoa que pensa só em si, ela esquece que nós somos seres sociáveis. Ninguém vive isolado. E ninguém é o umbigo do mundo. Tá? Nós temos a nossa importância, todos nós. Mas nós não somos o ser mais importante do planeta. Eu sou muito importante. Ela é muito importante. Ela é muito importante. Todos os senhores e as senhoras são muito importantes. Agora, vocês, eu não posso me falar vocês, porque eu sou mais velho aqui. Vocês precisam se dar o respeito. Ter consideração por si próprios. Porque todos temos valor. E quando a gente não se dá valor, a sociedade nos trata mal. Simples, né? Mas a gente não entende. E olha como a gente não entende há muito tempo. Essa semana, nós tivemos lá na outra casa a oportunidade de falar sobre a nossa falta de entendimento das Escrituras Sagradas. A gente não consegue entender, como o Silas falou ainda muito bem, agora há pouco. A gente lê lá, fala, o justo vai cair, vai se prostrar, não sei nem o que significa prostrar, né? Aí vem Jesus, a gente ouve lá, vai na missa, vai no culto, e alguém fala uma passagem lá do Novo Testamento e diz o seguinte, olha como ela diz, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Aí Jesus fala, quem é minha mãe e quem é meu irmão? Se nós não entendemos a mensagem, fala, Jesus ficou doido falar um negócio desse de Nossa Senhora? É que a gente não entende. A gente não sabe interpretar.
Jesus, quando estava na cruz, isso todo mundo dá passo para a gente assistir filme. Não está lá Jesus entre os dois bandidos? Hein? Entre os dois ladrões. Isso. Bom, e Dimas, o bom ladrão. Aí Jesus, momentos antes dele dar o último suspiro, antes dele voltar para a pátria celestial, ele olha para o céu e diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Deus, por que me abandonaste? Quem assiste o filme, ou quem já leu essa passagem, fala: até Jesus titubeou, hein? Até Jesus vacilou. Não foi um vacilo não, hein? Então eu falo para os senhores e para as senhoras: em nenhum momento o Filho de Deus vacilou. Acontece o seguinte: Jesus, ele não falava português, tá? Ele falava numa língua que não existe mais, chamada aramaico. Aramaico. E Jesus se expressava lá nas terras por onde ele andou em aramaico. Aramaico é uma língua que a mesma palavra, porque não tem muitas palavras, a mesma palavra tem vários significados, tá? E uma coisa que as pessoas não sabiam: Jesus, desde quando ele saiu de lá do calabouço, ele estava preso, deram aquela cruz pesada, depois puseram a coroa de espinhos nele. Todo mundo já assistiu o filme, acompanha isso, né? As estações, tudo que ele caiu. Lembra-se que Jesus ia falando, e muitas vezes Jesus foi lamentando o caminho todo até o Gólgota. Quando ele foi crucificado, ele continuou falando e falou: meu Deus, por que me abandonaste? Não, Jesus estava recitando os salmos o tempo todo, os salmos. E ele recita na cruz um desses salmos, que é um dos salmos finais. Quem escreveu os salmos? Boa parte dele, ou a maioria deles, foi rei Davi. Tá? Rei Davi também, como Paulo apóstolo, ele fez um monte de coisa errada, mas um belo dia ele se arrependeu. Por isso que a gente pode se arrepender. Porque se Paulo, que matou o cristão, esquartejou crianças e pôs fogo, se arrependeu e virou ninguém menos que o apóstolo dos gentios, o grande Paulo apóstolo, que só no Novo Testamento tem 13 cartas dele, as cartas de Paulo são maravilhosas. Se São Francisco de Assis, que foi o do Borogodó, virou São Francisco de Assis, se rei Davi escreveu os salmos maravilhosos, por que a gente não pode melhorar? Todo esse povo fez coisa errada também. Então a gente pode melhorar. E Jesus foi recitando os salmos. Os salmos. Mas a gente não entende. A gente fala: Jesus vacilou. Jesus se referiu a Nossa Senhora. Quem é minha mãe? Como se estivesse desprezando a própria mãe. Então a gente precisa começar a estudar. Jesus também disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus não disse isso. Jesus disse isso. Mas no aramaico, camelo e cabo são a mesma coisa, querem dizer a mesma coisa. Então Jesus, e os cabos da época eram feitos com pelo de camelo. Cabo é uma coisa grossa. O que Jesus quis dizer? É mais fácil uma corda grossa passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É isso que ele quis dizer. Mas nós não entendemos as palavras. Nós não entendemos as escrituras sagradas. E aí a gente tira a conclusão errada de um monte de coisa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que estudar. Por isso que a gente tem que estudar. Por isso que a gente tem que se preocupar em alimentar a nossa pança, mas a gente precisa também entender qual foi a mensagem de Jesus. Outra coisa que nós ainda não entendemos: por que Jesus falou para nós nos amarmos uns aos outros? E ele falou isso um montão de vezes, né? Pegar a Bíblia, está lá um monte de vezes. Amar uns aos outros. Ele curava o leproso, a mulher que tinha o sangramento, o louco, cego de Jericó.
todo, fala, ó, amai-vos uns aos outros. E Jesus, quando ele cansava de falar amai-vos uns aos outros, falou, faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem por você. Nós não entendemos. Até, e é uma questão de inteligência. Eu quero que ela me trate bem, eu vou tratar ela bem. Eu tenho que fazer para as pessoas aquilo que eu quero receber das pessoas. Assim, eu quero honestidade comigo. Eu tenho que ser honesto. Eu quero que as pessoas tenham amizade comigo. Eu tenho que ser amigo. É tão difícil de entender isso. Eu quero um país melhor para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Mas eu não estou fazendo nada para o país melhorar. Eu continuo sujando a via pública. Eu continuo depredando o patrimônio público. E depois eu quero um mundo melhor? Estão entendendo? Eu preciso fazer tudo que eu puder ao meu redor, tudo aquilo que eu gostaria de receber. Quer ser bem tratado? Comece a tratar bem as pessoas. Quer ser respeitado? Comece a respeitar as pessoas. Quer ser amado? Comece a amar mais. Quer honestidade? Seja honesto você. O que a gente quer? A gente diz assim, nossa, o pessoal lá de Brasília rouba demais, né? É verdade, rouba demais. O pessoal aqui do governo de São Paulo estão roubando demais. Mas se nós formos no supermercado e a menina do caixa entregar o troco a mais para a gente fica quietinho. E não é o dono do supermercado que vai ter o prejuízo, vai sair do salário da menina que ela está trabalhando. Está dando para entender? Nós não temos muita moral. Desculpe falar assim, né? Mas a nossa moral é questionável. É questionável. A gente está passando a perna um monte de gente, se beneficiando de um monte de situação. Mas a gente quer que o mundo melhore. O mundo vai melhorar quando nós melhorarmos. As pessoas vão nos tratar bem quando nós passarmos a tratar as pessoas bem. Simples, claro, cristalino, assim. Façam aos outros o que os senhores e as senhoras gostariam que os outros fizessem. Querem ser ajudados? Querem ser auxiliados? Querem ser alimentados? Querem ser agasalhados? Faça tudo isso. Faça tudo isso. Porque tudo isso virá. Tudo que a gente faz para o mundo, a gente recebe. E muitas vezes em dobro. Para o bem ou para o mal. Então tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque tudo que eu faço para o mundo, eu recebo de volta. E às vezes, na maioria delas, bem mais do que eu ofereci. Tá? Os antigos não dizem que o castigo veio a cavalo? Sacaneou hoje, meu filho. Sacaneou hoje. Daqui um tempo, você recebe. Vem na mesma moeda. Vem com juros e correção monetária. Tá bom? No Pix agora, no Pix. Que o bom Deus abençoe os senhores e as senhoras. Que o bom Deus abençoe a família dos senhores e das senhoras. E não esqueçam, meus irmãos, que hoje nós temos a nossa sopa comunitária. E hoje é feito com galinha caipira. Muito chique. Muito chique. Estão todos convidados. E mais uma vez, tenham um bom domingo. Boa semana. E nós aguardamos os senhores e as senhoras nesse momento.